Olá pessoal, vamos falar hoje sobre um tema extremamente importante para a prática clínica, para quem trabalha no departamento de emergência e na unidade de terapia intensiva, que é a sepse e o choque séptico. Eu vou tentar trazer para vocês uma didática muito mais próxima, da realidade de quem está se formando agora ou quem está ainda no internato, durante a formação. Hoje a gente tem uma característica das formações de medicina, onde a gente ensina medicina para pessoas que muitas vezes já sabem medicina. Pelo menos esse é o pensamento de muitos professores. E esse curso ou esses nossos encontros não terão essa visão. A visão é ensinar de forma verdadeira, com a didática muito mais próxima do aluno e do médico recém-formado, para que verdadeiramente os conhecimentos aqui utilizados possam ser usados na prática clínica. Então, iniciando pela prevalência e pelo impacto da sepse nos sistemas de saúde, nós temos no mundo aproximadamente 49 milhões de pessoas acometidas por essa síndrome e 11 milhões de mortes anuais também por essa síndrome. A cada 5 pacientes que entram na UTI vão ter sepse ou choque séptico, com uma taxa de mortalidade global de 35%, sendo muito maior no choque séptico do que na sepse propriamente dita, mas são evoluções. O choque séptico nada mais é do que uma evolução da sepse. Então você vê que o impacto em números é absurdo, por isso a importância cada vez maior que vem sendo dada a esse tema. E isso obviamente gera custos muito altos para os sistemas de saúde. Nós temos, por exemplo, no Brasil, um país pobre, gasta quase 30 bilhões por ano tratando de pacientes com sepse. Muitas vezes, pacientes que poderiam ter um tratamento muito mais barato se tivessem sido diagnosticados antes. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês colocassem aí nas suas anotações: os testes diagnósticos ou a minha propedêutica para identificação da sepse, ela é muito sensível. O que isso quer dizer? Eu não me preocupo com falsos positivos. O que eu me preocupo são com falsos negativos. Professor, explique melhor. O que eu estou dizendo a você é o seguinte: é muito melhor tratar um paciente que não tem sepse achando que ele tem, do que dar alta a um paciente que tem sepse achando que ele não tem. Tá bom? Se você não pegou a lógica dessa informação, volta um pouquinho o vídeo que você vai entender. Existem alguns conceitos que são importantes a gente já trazer no início, que é o conceito da multidisciplinaridade, a avaliação multidisciplinar, a condução multidisciplinar, ela é fundamental para esses pacientes. Muito se diz também por conta do ambiente em que esses pacientes são tratados, que na maioria das vezes é na unidade de terapia intensiva. E nós sabemos que na unidade de terapia intensiva o time é muito mais importante do que um ator único, um jogador único. Então não é o médico o ator principal. Existe todo um arcabouço de profissionais que vão ajudar, obviamente, no tratamento dos pacientes com sepse. Já foi mostrado cientificamente que a mortalidade reduz em até 20% quando a condução do paciente é multidisciplinar. Então não há dúvida em relação a isso. Chama o nutricionista, como é que a gente vai nutrir esse doente, pede ajuda, Chama o psicólogo para atender a família, chama o fisioterapeuta para ajudar você na ventilação mecânica e depois na reabilitação pulmonar. Então, é um time que precisa trabalhar junto. Outro aspecto extremamente importante é o uso de protocolos institucionais. Nós precisamos, sim, em cada instituição, ter protocolos bem estabelecidos para abrir o protocolo de sepse o mais precocemente possível. Uma vez o protocolo instituído, quando você abre o protocolo, você tem que seguir vários passos que aumentam muito a acurácia do diagnóstico. E, obviamente, uma comunicação efetiva que é comum, que é importante em todas as áreas da nossa vida. Aqui é uma análise muito clara do que aconteceu com vários marcadores depois da instituição de protocolos nos principais centros de saúde do mundo. Então você vê que a mortalidade é muito menor
nos centros onde existe um protocolo pré-determinado. A disfunção renal é muito menor também, né, com protocolos pré-determinados. Os pacientes que vão à ventilação mecânica, vê como a sepse é muito associada à necessidade do uso da ventilação mecânica, né? Mas também em ambientes, em serviços onde existem protocolos bem determinados, o número de pacientes que vão para a ventilação mecânica é menor e também a readmissão desses pacientes. Então, não há dúvida que instituir protocolos nos mais diversos centros, hospitais, UPAs, emergências, UTIs, é fundamental para ajudar nos desfechos, melhorar os desfechos duros desses quadros, né? Então vamos começar aqui a história de uma forma muito breve, mas gostaria que vocês prestassem atenção. Imagine esse paciente aí, um paciente com uma radiografia de tórax, né, posterior anterior, com uma infiltração lobar em região do lobo superior do pulmão direito, né? Então imagine que esse paciente ele tem febre, ele tem tosse produtiva, né? Tem febre, tem tosse produtiva, tem uma elevação dos marcadores inflamatórios da PCR e da procalcitonina. A procalcitonina é um marcador extremamente específico para infecções bacterianas. E quando você faz um hemograma, você nota leucocitose ou leucopenia ou elevação de formas jovens de bastões. O que é que eu estou mostrando para vocês aqui? Eu estou mostrando um quadro infeccioso. Isso é uma pneumonia, né? Pneumonia simples, que todo mundo sabe fazer o diagnóstico. Paciente com febre, tosse produtiva, né? Não precisava mais de nada, só febre e tosse produtiva, você pede um raio-x e ele vem com esse infiltrado, pneumonia. Aí eu vou e peço marcadores, PCR, que é um excelente marcador para valor preditivo negativo. É muito difícil você ter uma inflamação muito grande com PCR negativo. Então, se ele vier negativo, a gente tem que pensar em patologias não inflamatórias. Procalcitonina, muito específico para infecção bacteriana. E as alterações ao hemograma. O que eu estou querendo contar para vocês é que imagine esse paciente com uma pneumonia, um processo infeccioso no pulmão. Esse processo infeccioso, ele é localizado, ele é lá no pulmão, é pulmonar, né? Um processo infeccioso localizado. Agora imagine que por algum motivo, seja por características epigenéticas, seja por características da virulência do germe, seja por características de patologias prévias que esse paciente tenha, esse processo inflamatório, ele sai do pulmão e ele vai andar, esse processo inflamatório sai do pulmão e vai percorrer a corrente sanguínea, atingindo outros órgãos e sistemas. Então ele atinge lá o coração, ele atinge o rim, o fígado, o cérebro, o sistema nervoso central, ou seja, uma infecção localizada que gera um processo inflamatório tão grande que ele é generalizado. Então vai o segundo tópico em relação à sepse. Sepse não é infecção generalizada, sepse é inflamação generalizada, ok? Então imagine aí um processo infeccioso que pode ser presumido ou confirmado, associado a uma resposta inflamatória tão grande que ela vai sair daquele local de origem e percorrer todos os órgãos e sistemas. E essa inflamação lá no rim, lá no coração, lá no fígado, lá no tecido nervoso central, vai causar disfunções celulares e disfunções orgânicas. Chegamos ao ponto mais importante. O que é sepse? Sepse é um processo infeccioso, seja ele presumido ou confirmado, e na maioria das vezes ele é apenas presumido. Eu tenho um hemograma mostrando uma leucocitose, uma leucopenia, uma elevação de bastões, eu tenho uma positividade para procalcitonina, eu tenho um PCR muito elevado, né? Eu tenho febre, eu tenho tosse, eu não vi o germe, mas eu tenho vários fatores que presumem uma infecção. Se essa infecção vier associada a uma falência orgânica, né, e a gente vai mostrar aqui como a gente avalia a falência orgânica, eu estou diante de um quadro séptico. Chegamos ao diagnóstico de sepse
infecção, reação inflamatória exacerbada, causando falência orgânica. Isso é o que eu chamo de sepsis, ok? Então, pessoal, isso aí foi para a gente falar um pouquinho, né, pelo menos inicialmente, entender um pouquinho sobre esse quadro. Nós vamos continuar com mais informações nos próximos vídeos.